Uma vez que a gente tem em mente que a gente precisa de uma linha do tempo para representar o significado de um tempo verbal, e a gente precisa de alguns elementos técnicos, de um esqueminha para representar a parte gramatical, né, do verbo. Então a gente pode fazer o seguinte esquema. Vamos começar então com o Simple Past. Primeiro tempo verbal que a gente vai ver, Simple Past. Lembre-se que nome não é tão importante assim, nomes gramaticais, mas às vezes eles ajudam a gente a entender a lógica da coisa. Simple Past, o que é o Simple Past? Basicamente e simplesmente é uma ação que acontece no passado. Daqui a pouco eu vou explicar por que eu coloquei esse ponto de interrogação, mas esse ponto de interrogação é importante. Como que eu formo, ponto de exclamação, como que eu formo o Simple Past? A pessoa, lembrem-se que pessoa pode ser um pronome pessoal, lembre-se que é uma razão porque a gente chama de pronome, porque substitui um nome, então pode ser I, you, he, se for um boy, she, se for uma girl e assim por diante, né? Ou pode ser um nome, Peter, John, Joshua, ok? Então é a pessoa, ou seja, o sujeito, mais um verbo no passado, é claro. A segunda coluna. Se vocês não lembram, voltem no vídeo sobre isso. Ok, então a segunda coluna que é o verbo, geralmente o verbo no ed. Ok? Só que se for um verbo irregular, como get, aí vai ser simplesmente, a gente tem que lembrar que o passado de get é got. Ok? Ok. Então, por exemplo, tem o verbo study, que é estudar. Eu vou falar I studied, com ed. Tem uma regrinha lá que a gente vai ver depois. Studied yesterday. Alright? Eu estudei ontem. Ok, ótimo. Só que aí a gente precisa lembrar, e eu preciso abrir um parênteses aqui, que é o inglês, botem isso na cabeça de vocês, o inglês nunca é como o português, que a gente faz uma pergunta só colocando um ponto de interrogação, ok? Então vamos lá, ela gosta de pastel, afirmativo. Ela gosta de pastel? Interrogativo, fez a pergunta. O inglês eu sempre tenho que fazer alguma modificação. Há o inglês informal e tudo mais, que eles não fazem, mas seria, digamos assim, pela gramática tradicional um erro, ok? Então sempre eu tenho que fazer alguma coisa, ok? Então, uma questão que a gente tem que pensar é como que cada tempo verbal aqui faz o seu interrogativo, e todo esse raciocínio que eu falei, a gente aplica para o negativo também. E o Simple Past, em específico, faz a sua interrogação e a sua negação usando o did, ok? Então, beleza, vamos colocar isso em prática. Simple Past, a pessoa, eu vou colocar aqui Julia. O verbo é wash, só que eu tenho que usar o verbo no passado, past, aqui. Então vai ser Julia washed Julia washed her foot in the milk. Porque ela é rica. Acho que a Sandy fazia isso. Ela gosta de lavar o pé no leite. Ou a Xuxa. Porque é delicado o pé dela. Ok. Julia washed her foot in the milk before class. Porque é claro, sempre quando você vai à aula você precisa lavar o pé no leite. Percebam que a Júlia, ela só lava um pé, ok? Porque foot é um só, feet é dois. Plural é irregular. Mas isso não é o ponto, então ela só lava o pé direito. O esquerdo ela lava com coca. Ok, Julia washed her foot in the milk before class.
Ok. Agora, se eu quero perguntar isso, eu tenho que colocar o did. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco o did aqui no começo. Did Julia wash her foot in the milk before class? Certo? Não. Por quê? Porque é uma outra regrinha que diz o seguinte. Essa regrinha a gente vai apresentar, a gente vai usar para os outros tempos verbais também. Quando eu tenho um auxiliar, não é o verbo to be, não é o have. Fora esse, ok? A gente vai ver diversos auxiliares. Do, does, did, can, could, should, may, might. Aquelas palavrinhas, né? Quando a gente tem um auxiliar, o verbo tem que ficar normal novamente. Um outro jeito de lembrar disso é pensem assim. Eu preciso de uma coisa na frase que me diga que é passado. Quando eu não tenho did, é o washed que está me dizendo que essa frase está no passado. É claro, além do before class, né? É o washed que está me dizendo que é passado. Quando eu tenho o did, aí o did já está me dizendo, o wash fica normal. Ok? Bom, vamos aplicar o mesmo raciocínio para o negativo. Julia did mais o not, ok? Que um outro modo de falar é didn't. Didn't nada mais é do que um jeito mais rápido de falar did not, ok? Isso que é contracted form, que parece uma outra coisa. Não, assim como eu falo em português, você vai lá amanhã? Eu posso falar, você vai lá amanhã? Em inglês também, eu posso falar did not, eu posso falar didn't. É um jeito mais rápido de falar. Julia didn't, tudo isso aqui está aqui, ó. Julia didn't wash, porque quando eu tenho auxiliar o verbo é normal, her foot, Jesus Christ, in the milk before class. Ok? Aí você pode perguntar, mas e se for um verbo irregular? Né? Vamos pegar um verbo irregular, que é, por exemplo, o verbo got. Lembrem-se que todo verbo tem 3 formas. O get é irregular, então a gente só tem que lembrar. Então eu vou falar Julia got, got, etc. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Se eu coloco o did está me dizendo que é passado. Eu coloco o get novamente. Se é negativo, a mesma coisa.